Hoje aqui no programa a gente vai bater um papo, vai falar de uma das equipes, né, de uns clubes sociais de mais tradição na região do ABC, eu não tenho dúvida nenhuma, com uma representatividade ímpar, com um respeito também muito grande em relação a todos aqueles que gostam do esporte de maneira geral. Falo do clube Aramaçã, que fica ali em Santo André e todos conhecem muito bem pela sua representatividade, pela sua excelência, a sua estrutura ímpar. Quem já pôde visitar as suas instalações, sempre muito organizada, muita limpeza, os associados sempre desfrutando de um ambiente muito bacana de lazer e também na prática esportiva, além de grandes eventos que está sempre recebendo. E está aqui com a gente o Alberto Meza, que é um dos responsáveis aí na direção da equipe do Aramaçã, né, todo o corpo diretivo do Aramaçã, no que diz respeito à parte de futebol feminino, futsal, enfim, vai falar um pouquinho sobre este importante clube da nossa região. Alberto, primeiro, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Hora do Esporte. Boa tarde, Luciano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e para poder falar um pouquinho do nosso clube Aramaçã. Legal. Aramaçã, que quantos anos já? Aramaçã já vai para 87 anos. 87 anos. A disputa do nosso campeonato já vai para o 75. Já faz 75 anos que temos o pé na bola, bola no pé há 20 anos, que é um campeonato às quartas-feiras de manhã. E é um campeonato extremamente agitado, a galera, ninguém quer perder. O Aramaçã é uma prova viva que aquela frase que os grandes condomínios iriam acabar com os clubes, ela não existe, né? Acho que você tem que se reinventar dentro de uma nova realidade do mercado. Hoje os condomínios acabam oferecendo quase uma estrutura de clube, mas o ambiente de clube ainda não se consegue do dia para a noite. E eu acho que pensando nisso e se atualizando em relação ao mercado, o Aramaçã segue forte tanto tempo, né? Exatamente, Luciano. A gente conseguiu sobreviver, muitos clubes sumiram. E o Aramaçã continua muito saudável financeiramente, socialmente e esportivamente. Inclusive estamos mirando agora o centenário. Daqui 13 anos faremos 100 anos e já estamos trabalhando nisso para ser o melhor clube do Brasil. Já estão trabalhando para o centenário? Sem dúvida, porque daqui a pouco... Mas brasileiro começa a trabalhar sempre 3 meses antes do evento. Vocês estão trabalhando 13 anos? 13 anos já de antecipação para que tudo saia de acordo e a gente consiga um clube cada vez melhor. Legal. A gente até comemorou há alguns anos, acho que há 2 ou 3 anos, o centenário do Esporte Clube de São Caetano, aqui da cidade, né? O São Caetano também é equipe muito, clube bastante tradicional, e é legal ver esses clubes sobrevivendo em meio a tudo isso. A área que você atua, futebol, futsal, que você pode falar pra gente, como é que anda, porque tem a parte competitiva, tem a parte da escolinha, tem a parte de recreação, são coisas bem diferentes, mas enfim, que o Aramaçã leva com muita qualidade. Exatamente, nós estamos agora com o campeonato de verão em vigência, ele termina em 8 de abril, a partir do dia 10 já temos o início do campeonato interno, o mesmo acontecendo com o futsal. O campeonato feminino vem aí também em abril, com a opção agora da gente jogar o futebol de 7, isso em termos de lazer. Competitivamente estamos disputando o campeonato interclubes com os melhores clubes de São Paulo. Pinheiros, São Paulo, Paulistano, futsal, campo. E demais clubes da Grande São Paulo. Como que é a relação, porque até conhecendo alguns associados do Aramaçã já de muitos anos, a gente tem aquela dimensão que há uma certa resistência por parte de alguns até de se relacionar com outros clubes, pensando, não, deixa a gente aqui, eu não quero participar de competições. Como é que você trabalha isso no dia a dia? Existe mesmo isso, existe essa certa aversão a gente colocar seleções para disputar interclubes. Mas com um jeitinho a gente chega lá, porque o intercâmbio é necessário em todas as áreas, Luciano. Não, sem dúvida. Né? A gente só tem a ganhar com isso. O Aramaçã, ele passa a fazer parte da mídia paulistana em si, que é bem forte. Então nós estamos inseridos no mercado e não podemos ficar fora dele. Hoje o Aramaçã também é um espaço de eventos, de shows, de muita tradição aqui na região do ABC. Sem dúvida, a vice-presidência social retomou no último ano os grandes shows
né, que sempre foram um palco Aramaçã, né, o rock dos anos 80, que é a grande... Exatamente, todos passaram por aqui. E a gente conseguiu retomar isso e estamos caminhando a largos passos para ser a melhor casa de shows do ABC, novamente. E não deixa de ser mais uma fonte de receita, né? Se bem administrado, lógico que um grande evento, se você não fizer isso de uma maneira sóbria, você pode correr risco de um grande problema. Mas, por outro lado, se você organizar muito bem, acaba se tornando uma grande fonte de renda, né? Inclusive, o nosso salão social é a maior fonte de renda extraordinária do clube, né? E essa renda extraordinária é onde a gente pode reinvestir no próprio clube. Legal, formaturas, né? Sempre tem grandes eventos. Exatamente, o clube são 360 dias no ano, nós temos mais de 200 datas ocupadas. Quantos sócios hoje? São 22 mil sócios. Quantos? 22 mil sócios, sendo 7 mil titulares. Por mês, a frequência é de 12 mil associados. É um número razoável. É um número razoável. É só a gente lembrar o seguinte, até comentei isso semana passada aqui, o Corinthians, né? Um clube de 35 milhões de torcedores, como todos comentam, foi decidida as últimas eleições num colégio eleitoral de 3.600 associados. O André Sanches se elegeu presidente do Corinthians com 1.200 votos, né? Outro teve 800, outro 800 e alguma coisa, então 840, outro 803, enfim, mas o primeiro colocado foi eleito com 1.200 votos. Eu acho isso muito pouco, né? Eu acho isso, quando a gente fala de Corinthians, inclusive aí tem aquela discussão toda, porque o fiel torcedor, e aí o fiel torcedor não paga, mas o fiel torcedor tem 70 mil, 80 mil e não paga até mais do que o associado paga, só que não tem direito a voto, mas enfim, isso é uma outra discussão. O importante é dizer o seguinte, da representatividade do Aramaçã, né? Principalmente quando a gente compara logo, já de cara, com uma equipe tão tradicional como o Corinthians. Exatamente, a gente também está no processo eleitoral agora, no dia 15 de abril, eleições diretas no Aramaçã, e a gente espera aí uma presença entre 3 e 4 mil associados. Legal. A gente está, cada eleição que tem, o associado está se envolvendo mais ainda, né? Isso é bom, porque ele cobra bastante, o associado ele cobra porque ele quer resultado, né? E não tem espaço mais para um amadorismo no clube. A gente tem que fazer o melhor possível. O presidente hoje é remunerado no Aramaçã? Não. Só funcionários têm remuneração. Os abnegados, que são os presidentes, vice-diretores, por amor ao clube e amor à causa. Não, eu entendo, mas é que eu sempre comento aqui que eu acho que presidente de clube, de associações, enfim, ele deveria ter uma remuneração, até porque ele precisa ser cobrado em algum momento. Exato. Eu imagino, lógico que isso é uma coisa estatutária, é uma outra história, mas ele tem que deixar a vida dele quase que de lado. Uma associação como a Aramaçã é um clube e uma empresa. Enfim, centenas de funcionários, uma estrutura absurda, uma receita muito alta, você mexe com muito dinheiro, por conta, assim, muito dinheiro no sentido mas de pagamento, né? Esse dinheiro ele vira, lógico, mas é um valor, imagino, muito alto. A estrutura para se manter isso, os ginásios, piscina, enfim, tudo é muito caro. Então, assim, a pessoa com certeza tem que estar muito realizada, né? Muito tranquila quanto à sua parte financeira, quanto à sua parte de família, porque vai desprender muito tempo, né? Não, você acaba demanda um tempo muito grande mesmo. A gente tem por mais de 200 funcionários, um orçamento 30 milhões anuais, né? E a gente, o presidente, vice-presidente, diretores, repito, tem que ter tempo. E além de conhecer o que está fazendo, né? E aí sim, qual a nossa função? É dar toda a condição que o funcionário possa fazer da melhor forma possível o seu trabalho, atingindo assim os objetivos do associado. Sem dúvida, porque eu imagino o trabalho que vocês têm em reuniões e tal, imagino que deva ser quase que, não sei se não diariamente, mas semanalmente no mínimo, porque primeiro você tem que estar se reciclando o tempo inteiro, né? O mercado aí fora está sempre exigindo novidades e a gente vê isso no Aramaçã. O Aramaçã tinha campos de terra, de gramado, hoje já é gramado sintético, aí só que por outro lado você também mantém um gramado natural, porque o público
público também exige isso, então você tem que manter esse gramado natural e demanda custo, demanda uma qualidade que também tem um carimbo do Aramaçã, que você não pode deixar qualquer coisa. É um aprendizado diário para isso. vocês. Né? O Aramaçã, na minha opinião, é um clube de vanguarda. Né? Nós instalamos uma casa de shows, que é o nosso salão social, onde advém muita renda. Os campos sintéticos não existiam até então no Brasil, os campos daquele tamanho em grama sintética. Então é um clube de vanguarda, por isso que a gente está pensando já no centenário. O que a gente quer ser lá aos 100 anos? Onde a gente quer chegar? Então a gente tem que começar agora mesmo. Tem um teatro também muito Temos bonito, um teatro, temos vários salões para locação. Possivelmente vai ser construído agora um estacionamento para 600 veículos, o que vai trazer muito mais renda através do nosso salão social. Então, tá ficando bem bacana o Aramaçã. O Aramaçã, principalmente nessa parte que você cuida, que é a parte do futebol, há algum interesse de entrar no alto rendimento esportivo? Porque sempre é de uma maneira bem controlada, né, com algumas modalidades, mas de se arriscar num alto rendimento? Não existe ainda essa vontade. A gente volta a falar, seria uma exposição muito grande da marca, mas uma responsabilidade maior ainda. E um custo. Né? E um custo. Se bem que tem muitos programas esportivos do governo que a gente poderia conseguir para sanar essa dificuldade de verba. Mas no momento não. O clube é para o associado mesmo. Legal, legal. Porque volta e meia a gente noticiou o lançamento da equipe Santo André Futsal, que é uma equipe nova, já entrando na Liga Paulista, né, que partiu de uma iniciativa da Liga de Futsal do ABC, e aí depois a coisa acabou correndo um pouco mais. Só que também você esbarra naquele outro fator que eu citei logo no início, né? O associado, ele quer essa qualidade, ele quer esse conforto, mas ele quer o clube para ele. Talvez o Aramaçã se tornando um clube no âmbito nacional, assim, de proporção, de começar a ter torcida do Aramaçã, isso perderia um pouco dessa essência, né? Exatamente. A essência é fundamentalmente voltada para o associado. Legal. Então a gente tem que dar tudo que o associado quer. Depois, se sobrar algum esforço para fazer algo externo, a gente vai estudar isso. Legal. Alberto, como é que você vê esse movimento, né, essa cultura esportiva que tem na região do ABC? Lógico que o Aramaçã também faz muito parte disso, mas eu sempre menciono que há um DNA de esporte na região do ABC. A gente sempre vê grandes equipes, sempre você vê atividade esportiva, tanto na área pública, que existem suas restrições, mas também existem excelentes projetos, né? A gente cita sempre aqui o PEC de São Caetano do Sul, que é um projeto que oferece mais de 40 modalidades para o munícipe, e tantos clubes municipais. Santo André também tem bastante, São Bernardo com centro de treinamento, enfim. É um DNA diferente, né? E vocês estão enraizados muito nisso. Nós estamos falando de 87 anos, vocês têm uma raiz muito sólida e uma participação muito grande, assim, nessa cultura de esporte. Exatamente, para você ver, Luciano, o Aramaçã é de 1930. Final dos anos 70, começo dos anos 80, o DNA do Grande ABC tinha o vôlei da Pirelli, né? O Esporte Clube Santo André com grandes equipes, grandes times, o basquete de Janete, que jogou aqui. Então, esse DNA faz parte do Grande ABC e principalmente de Santo André, né? E a gente não pode deixar isso morrer. Na prefeitura agora está sendo também feito um grande trabalho lá pelo secretário de esportes, pelo diretor de esportes, e isso faz parte da comunidade. O Aramaçã está inserido nisso e colabora para que cada vez mais Santo André venha a ser reconhecida pela a capital do esporte, que já foi um dia. Sem dúvida, a região é absurdamente excelência no esporte. Uma coisa que é importante dizer, principalmente em relação ao Aramaçã, em relação a outros clubes, que o Aramaçã é totalmente particular, né? O seu espaço é particular. Sim. Quer dizer, então assim, por mais que tenha um amigo, às vezes um próprio diretor, tal, que possa ter alguma ligação com a parte política ou estar momentaneamente vivendo alguma atividade política, mas é bom deixar bem claro que o Aramaçã é totalmente independente, é totalmente particular, e eu acho que isso credencia também para que tenha muito mais tranquilidade. Por exemplo, você fala de um projeto de 13 anos, um clube
que é totalmente independente pode se dar o direito, né? Quando você trabalha na gestão pública, por mais que vamos fazer um projeto assim, assim, assado, você fica muito dependendo da sua reeleição, no caso, né? E isso o Aramaçã não tem, né? Não, gente, o Aramaçã depende única e exclusivamente de suas pernas. Então a gente não tem nenhuma parceria, não tem nenhuma dependência, é tudo que a gente quer. O clube quer, ele vai e faz. Então por isso essa antecipação nos eventos que a gente consegue prever. Legal, sem dúvida nenhuma, é uma grande associação, o Clube Aramaçã. Eu vou sair para o intervalo, daqui a pouco eu volto, vamos falar um pouquinho mais sobre o Clube Aramaçã. Estamos aqui com Mesa para falar sobre essa instituição tão importante na região do ABC, que eu tenho certeza que você, se nunca foi, mas já ouviu falar com absoluta certeza, porque grandes eventos, grandes equipes e muita coisa bacana no que diz respeito, evidentemente, ao esporte, acontece no Clube Aramaçã. Rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui na TV Grande ABC. Legal, voltando aqui no programa A Hora do Esporte, na TV Grande ABC, canal 3 da NET, aqui em São Caetano do Sul e toda a região. Eu estou aqui com o Alberto Mesa, ele que é diretor do Clube Aramaçã, lá em Santo André. A gente está batendo um papo aqui, falando um pouquinho sobre esse clube importante. Aliás, era uma grande falha, assim, uma lacuna que a gente conseguiu hoje resolver. Afinal de contas, quase um ano de programa A Hora do Esporte, a gente não tinha recebido ninguém do Aramaçã para falar um pouco sobre esse clube tão importante. Até citamos alguns eventos, né, volta e meia, que ocorrem no Aramaçã, que o pessoal até acaba enviando pra gente, mas é legal assim ter e saber esse dia a dia do Aramaçã. Você falava, Alberto, fora do ar comigo, são mais de 50 modalidades lá dentro? São 50 modalidades, incluindo xadrez, balé, teatro, então não é apenas esporte, é social também, cultural. Né? Nós temos um teatro com uma boa capacidade, peças, shows. Então o Aramaçã é um clube completo. Eu já me apresentei nesse teatro. Fiz um evento uma vez no Teatro do Aramaçã, é muito bonito mesmo. Estamos agora agora sábado, dia 3, vamos inaugurar o nosso memorial. Que bacana. Então é um memorial muito bem feito com o pessoal da área do departamento social, muito bonito, um trabalho muito bem feito. Dia 3 agora vai estar sendo a inauguração, aproveito para te convidar. Legal. Então, isso que eu ia perguntar para você, lógico, como convidado, enfim, mas como é que funciona o clube para que a pessoa que está nos assistindo, enfim, que não é associado, mas que tem interesse de se vir a ser um associado e conhecer as dependências, há um momento que a pessoa possa conhecer a estrutura. Lógico que a gente está falando de um clube muito conhecido, de um clube onde a estrutura todos sabem bastante, né, a capacidade, mas sempre tem aquela curiosidade de conhecer ali. Tem esse processo também? Temos sim, isso aí é só o interessado em um título do Aramaçã se dirigir à nossa portaria, vai fazer um cadastro uma vez por mês. Nosso diretor administrativo faz o tour pelo clube com todos os interessados. É agendado? Agendado. Normalmente uma vez por mês e normalmente ficam encantados. Quem vai encantados, né? Assina o contrato. Exatamente, esse é um trabalho novo da nossa diretoria, esse tour que a gente está fazendo aí mensal e tem rendido bons frutos. E eu acho que é importante porque você vai meio que se requalificando, né? Acho que quanto mais você ter a dimensão de apresentar o seu clube, a sua estrutura para fora, você tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando pequenos detalhes. Lógico que o associado em si já é muito exigente, mas é legal sempre estar se apresentando para outras pessoas. Os shows, os eventos que existem dentro do Aramaçã, eles não são exclusivamente para associados, né? Ele é aberto à população, lógico, pagando o ingresso. Mas isso é um problema, é uma solução, a relação do associado com as pessoas que vêm ao clube, se há algum tipo de dano, como é que vocês lidam com isso? Não há. No caso de shows, as entradas são totalmente diferenciadas, então não há... a pessoa não entra dentro do clube? Não entra dentro do clube. Num show a pessoa não adentra ao clube. Isso. Então não há esse risco, né? Alguns outros eventos, por exemplo, um jogo contra um outro clube, a gente recebe esse associado, ele é acolhido, nunca nos trouxe problema, né? Existe a entrada de convidados, ela é limitada
limitado o acesso por associado, né, para a gente evitar maiores confusões. Isso já ocorreu no passado, hoje em dia está tudo sob controle. Legal, importante isso. E a parte de manutenção hoje do manutenção, a gente investe mais de 2 milhões ao ano em manutenção. Rapaz. Porque se você não faz a preventiva, você vai acabar custando muito mais para você ali na frente, né? Então a gente tem a parte de manutenção, tem a parte de investimento, que é bastante importante também para o crescimento do clube. A gente sempre fala sobre essa coisa da prevenção aqui, muito também na área do esporte. A gente recebeu até esses dias o Daniel Lima, que é o preparador físico da equipe do São Caetano, e ele falava, né, que hoje os clubes investem muito mais na prevenção à contusão dos atletas do que efetivamente a contusão, porque a contusão é físico, não tem muito o que você fazer, por mais que exista uma tecnologia tal, o que está quebrado precisa ser arrumado, né? Exato. O que está um rompimento de ligamento, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você tem um prazo já. Agora, o investimento maior é exatamente na prevenção, e esse é um diferencial que vocês apontam também. Sim. No que diz respeito à estrutura. Exatamente, todos os jogos em todos os esportes nós contamos com fisioterapeutas formados. Legal. Temos um corpo médico, temos ambulância formato UTI. Então a gente está equipado Dentro do clube? Dentro do clube, disponível lá durante o funcionamento do clube. Independente de estar ocorrendo competição ou não. Exatamente, está lá o nosso corpo clínico, ambulância, tudo preparado. Entendi. Qualquer emergência a gente aciona. É importante porque e isso é uma coisa que não existe em outros clubes, né? Vamos combinar que a parte de você ter a estrutura assim, médica, normalmente coloca ali um enfermeiro ou alguém mais. Essa estrutura mesmo é um diferencial para a Aramaçã. Mas hoje em dia a gente já não pode mais correr esse risco, né? A exigência é grande, tanto de legislação quanto dos associados. Então a Aramaçã procura se cercar de todas as formas possíveis para servir bem o associado. Há um diálogo do Aramaçã, principalmente na sua área, né, no futebol, no futsal, quanto à sociedade de Santo André, no que diz respeito a competições, a eventos sociais, a participação de eventos com o próprio Esporte Clube Santo André. Tem algum contato com isso? Como que é o diálogo? Temos sim. O ano passado o Santo André, se eu não me engano, completou 50 anos. Isso. Houve um torneio, nós participamos. A mesma coisa acontecendo com o 1º de maio. Então, torneio de aniversários, os clubes se conversam, porque está todo mundo inserido no mesmo mercado. Lógico. Né? Então, intercâmbio é ótimo. É um diferencial. E o Santo André é bem em frente ali, né? O Bruno José Daniel. Isso, o estádio é da prefeitura, né? O clube de Santo André. Lá no Ramalhões, né? Isso, lá no Jaçatuba. Mas a gente fez a final. Fez uma rodada do torneio de dente de leite, que não é a minha área, mas a gente fez no Bruno Daniel. Foi um espetáculo, um sucesso. A entrada era alimento. 1 quilo de alimento. Sim. Então foi um sucesso. Esses alimentos foram distribuídos para creches na região do ABC. Então foi um sucesso esplêndido. É importante, isso que eu até perguntava para você na outra colocação, em relação a essa parte social, assim, que há uma preocupação de. Lógico, há um limitador, até por se tratar de um clube particular, um clube que, enfim, está lá para outros fins, mas de se relacionar com a sociedade, mesmo aqueles que não são associados, tentar colaborar de alguma maneira. Precisamos. A gente precisa colaborar com a sociedade, mostrar o que é o Aramaçã e deixar isso bem claro para a comunidade toda, né? Que o Aramaçã não é... Claro que é para o associado, mas ele pode expandir essa como eu diria, na comunidade, ele pode se expandir na comunidade. Eu sei que não é sua área, mas você pode estar dando uma explicação para a gente, principalmente para as pessoas que estão em casa acompanhando, enfim, tem filhos, sobrinhos, netos. Como é que é o esporte na base? Se a pessoa pode vir a jogar pelo Aramaçã em alguma categoria, ela precisa necessariamente ser associada? Como que isso funciona? Tem uma escolinha? Exatamente. Nós temos escolinhas, mas unicamente para associados. Sim. Então, para alguém desenvolver algum esporte no clube ou alguma atividade cultural, ele tem de ser associado. Qualquer atleta hoje que defenda o Aramaçã nas categorias, nas competições, todos são associados. Todos são associados. Pô, isso é bacana, todos são né? associados, sem Legal, exceção. Porque você vê que você leva
lógico, quando você traz muitas pessoas de fora, você tem até um nível de qualidade diferenciado, até porque às vezes você pode pensar um ou outro, mas você não tem essa identificação com o clube, que eu acho que é o principal foco de vocês. Exatamente. Né? Que a pessoa não seja simplesmente vista a camisa do Aramaçã, né? Que a camisa signifique mais para ela. Mas os nossos atletas estão todos inseridos no quadro societário, então não tem como ele não ser associado e participar. Legal. As ligas de futsal, de futebol de campo, assim, amadoras, vocês também participam ou são mais competições? Não participamos de ligas, somente campeonatos interclubes mesmo. Ah, tá. E clubes sociais. Clubes sociais, exatamente. Hoje em dia, outro dia a gente até comentou aqui sobre o Pinheiros, né, que é um grande exemplo, e eu acho que o Aramaçã está muito nessa linha, talvez não tão inserido no alto rendimento, de atletas de alto rendimento, e o Pinheiros faz um trabalho já em relação a isso há muito tempo, lógico, com iniciativas em parcerias público-privada, que se você não tiver isso, acho que dificilmente o Pinheiros teria essa condição, mas o Aramaçã hoje, como você bem disse, sobrevive de acordo com os seus associados, tal, pelos investimentos dos seus associados, seus eventos, tal. A participação da forma, por exemplo, que tem um Pinheiros, que tem um Aramaçã, que tem um Minas Tênis Clube, e são clubes totalmente social, não tem torcida, e aí eu até falava para você do Corinthians, que tem uma torcida gigantesca, mas o clube social carece de uma série de coisas. Aí você vê o Palmeiras, você vê São Paulo, que sempre volta e meia tem problema também na sua área social. Você acha que essa independência de você não ter público externo se metendo tanto e talvez anseios que às vezes transformem assim, investimentos, né? Você não precisa comprar jogador, por exemplo, você não precisa gastar, fazer loucuras com o investimento do clube. Esse é o grande fator de sucesso para, de repente, clubes como Aramaçã, como Minas, como Pinheiros? O que pode acontecer é que um clube profissional, ou seja, de futebol, de voleibol, handebol, ele tem muitos recursos deslocados para essas áreas, né? E no nosso caso não, é tudo voltado para o social e esporte dentro do nosso clube. Então acaba sendo um fator de perpetuação, né? Vamos a 100 anos, então isso pode ser um fator relevante mesmo. Legal, sem dúvida nenhuma. Vamos sair para um outro intervalo aqui, o último intervalo no programa A Hora do Esporte, e daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho mais aqui com o nosso convidado, hoje o Alberto Meza, trazendo aí as informações desse clube tão importante, o Aramaçã. O Alberto, você acompanha o futebol profissional da região, Santo André, as outras equipes, assim, você está sempre de olho? Sou torcedor ferrenho do Esporte Clube Santo André, inclusive atuei nas categorias de base, infantil, juvenil, faz tempo, mas atuei. Legal. E acompanho bastante, sim. É uma coisa muito legal, né, que tem no ABC, das equipes, mas por conta da proximidade de São Paulo, eu sinto que sempre são equipes, o pessoal tem uma simpatia, né? Agora, o torcedor do Santo André, muitos torcedores é Santo André mesmo. Você fala assim, mas você torce para qual time da capital? Não, eu torço pro Santo André, ele tem essa coisa, né? Não é meu caso, assim, eu sou palmeirense, e andreense. Na mesma intensidade. Dizem que não é possível isso, mas é possível sim. É possível. Eu coloco até o Aramaçã nesse mesmo bolo aí. Eu tenho dois times também, eu não revelo, mas eu tenho 2 times. Aí o pessoal fala, ninguém pode ter 2 times. Pode. Falei, rapaz, tem gente por aí que tem tanta coisa que tem 2 aí, verdade. Por que eu não posso ter 2 times, né? Verdade. Paixão é paixão, né? Exatamente, então eu acho que é perfeitamente possível. Ô Alberto, a gente falava fora do ar do processo eleitoral, que vai passar a equipe do Aramaçã. De quanto em quanto tempo que tem as eleições? São 4 em 4 anos. Né? A gente teve, 4 anos atrás, tivemos a primeira eleição direta. Né? Então era indireta, o Conselho Deliberativo é quem fazia. E o Conselho era elegido O Conselho era elegido pelos associados. Na última eleição já o associado votou, essa é a segunda eleição que o associado vai participar diretamente. Legal. Então os embates
são maiores, né? As cobranças são maiores, e isso é bom, que vai tornar o Aramaçã cada vez maior e cada vez mais transparente, Luciano. Porque o nível de exigência é diferente, né? Por exemplo, eu participei bastante acompanhando as eleições no Corinthians e a gente ouvia assim, era, vamos dizer assim, 98% do tema era o time de futebol e o estádio. 2% era a área social. Vocês é 100% área social, né? Vamos dizer, 50% área social e cultural e 50% área esportiva, né? Sim. Então, é bem dividido, e no clube tem que crescer culturalmente, porque você vai elevar o nível do associado, você vai trazer cultura para o grande ABC, e o Aramaçã tem esse papel aqui na cidade de Santo André e no ABC. Você falava das atividades, além da área esportiva, né, de teatro, vocês também têm essas outras ações por dança, tem espaço, assim, de repente o pessoal precisa estudar, sair do colégio e vai fazer esporte, mas tem um espaço ali, de repente... Tem um local que seja de conveniência? De conveniência nós ainda não temos, né? Mas o Departamento de Esportes agora acabou de implementar xadrez, por exemplo. Né? É uma coisa que faltava. Xadrez, dama, então, inclusive com monitores. Então isso é bastante importante. Conveniência faz parte aí da nossa chegada ao centenário, isso é muito importante. Mas temos espaço criança, estamos pensando em espaço bebê. Então tem que atender 100% dos associados. A gente dá um destaque bastante grande aqui no programa para o circuito escolar, né? Que é uma competição entre os colégios particulares da região do ABC, e são 70 colégios particulares envolvidos em 15 modalidades, né? E esse ano, inclusive amanhã, virão aqui ao programa para falar um pouquinho sobre essa nova modalidade, que são os jogos eletrônicos. O tal do videogame, que as pessoas têm utilizado cada vez mais, e acabou chegando na escola e de uma maneira até inteligente o circuito soube se adaptar. A Prefeitura de São Caetano, o ano passado, utilizou nos jogos escolares, foi uma experiência muito legal, até porque tinha um gancho muito interessante, que a criança, para poder participar dos jogos eletrônicos, ela precisava estar inscrita pelo menos em 2 modalidades de atividade física, né? Então acho que é muito legal, porque incentiva, não vai pegar aquele, eu só vou ficar jogando videogame. Porque... É interessante. Vocês têm alguma coisa de jogos eletrônicos lá? Porque assim, não tem como a gente fugir muito disso. Não tem. Nós já tivemos, hoje não temos mais, mas não tem como sair disso. Os pais, qual a alegação dos pais? Vou tirar meu filho da frente da televisão, do videogame de casa, e trazer para o videogame do clube? Mas é o que existe em Paulistano, em Pinheiros, não tem, isso faz parte da sociedade hoje em dia. É igual à internet, nós temos que ter uma internet de alta qualidade em todos os lugares. Você atrai o jovem para isso. Senão o jovem acaba saindo do clube. Você tem que dar conteúdo, mas você tem que dar conteúdo para ele, não tem como fugir, fazer de conta que não existe. Os jogos eletrônicos existem, e o pessoalzinho gosta, e gosta muito. A gente não tem isso, mas também, futuramente, certamente o Aramaçã vai oferecer isso. Legal, é uma iniciativa muito bacana de alguns clubes, e principalmente essa coisa de você estar conectado com a realidade, né? Você falou de internet. Você tem que ter, você não vai ter Wi-Fi no clube, você precisa ter. Lógico que cada um associado deve ter seu pacote de dados e tal, mas você tem que oferecer determinado serviço que você, enfim, não existia, né? Não é que você não pensava, não existia isso há outros tempos, mas você tem que estar muito conectado com isso, né? Você vai em qualquer local, restaurante, hotel, qual a sua primeira pergunta? Qual a senha do Wi-Fi? Então, é todo mundo, isso dos 8 aos 80 anos, né? Então não tem como fugir isso. E isso a gente pode também falar no caso da grama sintética, né? Sem dúvida alguma. Foi uma coisa, quando começou, muita gente torcia o nariz, falava que arranhava, que deixava a canela marcada, queimava, mas não tem como fugir. Mas você vê hoje no Clube Atlético Paranaense um estádio de primeiríssimo mundo, gramado sintético, né? Eu acho que é o futuro. Acho que... É o futuro. Não, e a manutenção, não tem erro, né? Eu até brinquei aqui outro dia, teve uma competição aqui, aliás, está acontecendo a competição, a Copa Amizade, aqui de São Caetano do Sul, um torneio amador, e tem jogos no campo do Gisela e no campo do Santa Maria, o campo do Santa Maria com grama sintética. E aí a gente
com alguns amigos acompanhando o jogo no campo do Gisela, que é um campo, né, de terra, normal, com gramado e tal, e teve um lance que a bola, o rapaz ia fazer o gol, e na hora que ele foi chutar, a bola acho que bateu num buraco, num montinho lá, e ele furou na cara do gol. Aí eu falei assim, olha, você vê como é que é, se ele tivesse em outro campo lá no Santa Maria, não teria errado, teria mudado a história do jogo. Então, não tem como, né? Você tem que oferecer cada vez mais. E é importante dizer que, por exemplo, no caso de vocês, também tem um campo de grama natural, que vocês também têm. Temos grama natural que joga a molecada. Nós agora estamos terminando a reforma de um campo sintético. Então, grama de. Aliás, possui dois. São 3 campos sintéticos e um campo gramado. É verdade. Nós reformamos um campo sintético ano passado, estamos terminando o outro esse ano. Grama do mais alto nível, uma coisa de primeiríssima qualidade mesmo. Então, para servir o associado. Brevemente vamos trocar a iluminação de todos os campos, Luciano. Acho que legal. Para deixar realmente o clube em ponta, né? De ponta, com tecnologia de ponta. Grama, iluminação, tecnologia. Você investe no dinheiro. Acho que isso é investe no dinheiro. Investe o dinheiro no que tem que investir. No que tem que investir para dar retorno para o associado. Quando o pessoal fala assim, porque o clube tal tem não sei quantos milhões no banco. O clube tal teve um superávit. Cara, o clube não tem que ter superávit. O clube tem que ter 0 no banco, mas tem que ter tudo certo. Tudo certinho. Não é banco o você clube, tem que ter as atividades para o seu associado. Lógico, não adianta você falar assim, olha, o caixa do clube está gigantesco, só que a lâmpada está queimada. Isso. Não adianta muito. Não tem sentido não isso, tem né? sentido. E tem um facilitador muito grande, e a gente tem uma relação, né, de acompanhar o esporte amador aqui da região do ABC, as ligas principalmente, e é um fator que muitos reclamam por conta das estruturas, a grande maioria das estruturas, ginásios serem públicos. Você tem aquele problema, porque queimou a lâmpada, porque tem uma goteira, porque tem uma coisa. E o processo, infelizmente, por conta da burocracia do poder público, é muito difícil. Outro dia eu até explicava isso, porque quando é na sua casa, queimou uma lâmpada, você vai no mercado, pega seu cartão e compra uma lâmpada. O poder público, você não pode fazer isso. Você, dependendo, se for pouca coisa, você tem que ter em estoque. Mas você tem que fazer um processo, porque você não pode pegar lá no estoque simplesmente e tirar. E se você não tem, você não pode comprar a lâmpada da marca X. Você tem que abrir um processo de licitação, porque não, é um dinheiro que não é seu. Lógico que, mas existem coisas erradas. Evidentemente que existem em qualquer lugar, em qualquer ramo de atividade. Mas para fazer a coisa certa é muito complicado. O Aramaçã já não tem esse problema, porque queimou a lâmpada, você vai ligar para o departamento responsável de compras, olha, o ginásio aqui queimou a lâmpada. Exatamente. Então, isso é um diferencial que vocês têm. É um diferencial, apesar que a gente faz realmente sempre 3 cotações, sempre busca o melhor preço. Lógico. Claro que nem sempre o preço é qualidade, então tem que tomar esse cuidado, mas é feito tudo de forma transparente. Mas o ginásio não pode ter uma lâmpada queimada, não pode ter uma goteira. A gente trabalha para evitar esse tipo de problema. Quanto à exposição de marcas, vocês têm uma relação com empresas, de eventuais patrocínios? Acho que, se eu não me engano, eu lembro que algumas lixeiras, né, tinham anúncios. Como é que funciona isso? Os bancos, né? Exatamente. Isso aí é o nosso patrocínio do futebol. A gente tem aproximadamente 70 equipes. Esse ano, Luciano... 70 equipes internas? 70 equipes internas, de futebol. Sensacional. Futebol, fora os outros esportes. E fora o dente de leite também. 70 equipes de campo. Campo e futsal. Você está falando, a pior das hipóteses, de 770 pessoas, contando 11. Jogam lá 1.600 a 1.700 pessoas adultas. Que bacana. Né? Adultos. Então, o patrocínio, depois de muitos anos, fechamos 100% das cotas. Isso quer dizer o quê? Muita credibilidade na administração. Essa cota é do clube ou de alguns associados? Eu tenho empresa X, como é que funciona? Assim, a gente tem bastante associado patrocinador. Legal. A gente dá ênfase nos pequenos patrocinadores, porque para ter eles sempre, né? A união faz a força. Exatamente. Né? Então a gente, com muito orgulho, conseguimos fechar as quase 70 cotas esse ano. E aí isso é distribuído como? De forma de almofadas de proteção na beirada do campo, em bancos, site. Entendeu? De toda essa forma de expor no painel eletrônico que nós temos na entrada do clube, que é um projeto novo. Legal.
Então é dessa forma que a nossa propaganda é feita. E sem dúvida nenhuma, o orgulho, né, Muito orgulho. do associado. Eu acho que o associado que tem prazer de estar ali, lógico que dentro dos limites, lógico, da sua empresa, mas poder investir em algo que lhe dá prazer, eu acho que é totalmente saudável. Às vezes dá até mais retorno, é um retorno mais moral, assim, né, de satisfação, do que efetivamente de aumento nas vendas. Exatamente, é um retorno assim, em amizade, né? Não é em aumento de vendas. E quando vê uma estrutura boa, ele sabe, né, aquela coisa que a gente comenta do Brasil, né? Fala, pô, o que você paga de imposto não é o problema. Na Europa se paga até mais imposto do que no Brasil. Só que na Europa você tem serviços, né? Você é atendido por segurança, você é atendido por saúde, você é atendido por educação, e hoje não, aqui você paga muito imposto, só que o seu filho precisa estudar num colégio particular e você tem que botar o filho para estudar no colégio particular. Aí você precisa de um hospital, você tem que pagar um plano de saúde. Mas você já não paga imposto? Uma vez uma vez na Copa de 2006, conversando com um amigo jornalista português, e ele morava na Suécia, era português, e até hoje a gente tem uma boa relação, e ele não se conformava, assim, tá? Eu falei, cara, mas você mora na Suécia, é outro nível. E ele falava assim, pô, mas você não paga imposto? Como assim pagar plano de saúde? Mas você tem... Eu falei, não, mas, poxa, é porque é outro nível. Mas, assim, as pessoas... Parece que é um negócio difícil que você tem que desenhar, assim, porque... É verdade. Se a gente pensar friamente, é surreal mesmo, né? É verdade. Você tem que, colocar grade na sua casa, se você mora no apartamento, você tem que ter uma estrutura absurda. Você blinda o seu carro. Você blinda seu carro, você tem que pagar seguro. Antes de tirar ele da concessionária, já tem que estar com seguro, mas você está pagando todo imposto, enfim. Você paga tudo 2 vezes. É muito complicado. Muito complicado. E aí no caso do Aramaçã, quando você entra num clube, aí você vê um porteiro uniformizado, num local limpo, aí você vai entrar no ginásio, o ginásio está com todas as luzes acesas, não tem nenhuma goteira, você vai andar na piscina, a piscina está limpa, você vai entrar na parte social, está tudo limpinho, quer dizer, você fala, pô, beleza, é X que eu pago? Não, pode botar XY que vale a pena, né? É verdade. Esse é uma relação que vocês têm, assim, e lógico que isso demanda dinheiro, foi o que você falou, você investe milhões em manutenção. Todas as ações, né? Campeonatos internos, fala um pouquinho pra gente, você tá falando, né, desse campeonato interno, e tem um que vai ser no dia do aniversário de Santo André. Exatamente, nós estamos aqui na vigência do Campeonato de Verão, que termina dia 8 de abril, né? É um campeonato montado pelos associados, eles montam os times, né, do jeito que querem, dividido em faixas etárias, e a partir do 10 de abril é o campeonato interno, onde o clube faz a divisão dos associados de uma forma igualitária, né, para ter equilíbrio. Sempre categoria adulto. Sempre categoria adulto, dos 18 aos 100 anos. E esse campeonato começa em 10 de abril, acaba 9 de dezembro, que é o nosso grande orgulho, né? Legal. É o campeonato interno pé na bola. Legal. Ó, a gente está chegando no final do programa, Alberto, quero agradecer demais a sua presença, foi legal o bate-papo, a gente conhecer um pouco mais da estrutura do Santo André, do Aramaçã. Prometo que vou estar lá aí nos próximos eventos, pode me chamar para poder estar acompanhando de perto, é um clube que eu já estive algumas vezes, sei de tudo que você falou, que você até não está dando a dimensão, porque realmente é um clube ímpar, é um clube que você que ainda não conhece, que queira fazer parte, é um clube que tem uma estrutura muito boa, não só na área esportiva, mas também de relação, para você estar com a sua família num ambiente muito legal. Tenho grandes amigos também que são sócios de lá. Sucesso para vocês, conte sempre com a gente, eu acho que é obrigação de um canal regional, estar sempre dialogando com aqueles que fazem o esporte da região, principalmente no que diz respeito ao meu programa, e tenha, né, na TV Grande ABC um canal para vocês, sucesso, e pode me esperar que eu vou estar lá no dia 8. Eu agradeço em nome do nosso presidente Wilson Ambrosio o convite feito por você, uma honra mesmo estar aqui para falar do Aramaçã,
E esperamos você lá. Legal. Será nosso convidado de honra. Para as pessoas que queiram entrar em contato, você tem o Vai no site www.aramaçã.com.br, tem todos os canais de acesso ao clube, telefone, e-mail, tudo. Legal, Aramaçã com C e N no final. C-A-N no final, Aramacan. Tá certo, amigão? Valeu, obrigado Alberto, obrigado a você que acompanhou com a gente mais um programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. Fique com a gente, siga a programação, tem muita coisa bacana ainda toda tarde, daqui a pouco com o Marcos Savoy, grande, ô Savoy, cadê você, meu amigo? Tem Maurício Sanches, tem Leandro Amaral, tem muita coisa bacana para você que nos acompanha aqui no www.tvgrandeabc.com.br, nas redes sociais e também no canal 3 da NET. A você, nessa quarta-feira, tá comendo uma bela feijoada, né, meu amigo? E curtindo aqui o programa Hora do Esporte. Muito obrigado pelo seu carinho. Valeu, galera. Valeu, Brasil.